Paz, Senhor, irmãos. Amém. Mais do que ser bem-vindo, nós desejamos Ele aqui. Amém? Aleluia. Podem sentar, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no texto profético desse ano, que o Senhor liberou sobre a igreja, que é João 15. A gente vai reler o texto, e tem algumas coisas muito importantes aqui que eu gostaria de frisar com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu pedi para a Júlia fazer um destaque para a gente, só para a gente, por curiosidade, a gente ver aqui palavras em que a Bíblia, que o texto repete, né? Eu aprendi que toda vez que um texto ele reforça aquela palavra, ela merece a nossa atenção. Por exemplo, na verdade, né? E aí nós vemos no texto de João algumas palavras que são repetidas e a gente precisa dar atenção a elas. Então, João capítulo 15, pode pôr, Júlio. E aí eu pedi para ela pôr na NVT também, que é uma versão de fácil entendimento. Vou começar então lendo aqui, tá, João? Para a gente ganhar tempo, porque eu falo bastante e o relógio anda muito rápido. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem está falando isso não é João, quem está falando isso é o próprio Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha que interessante. É possível um ramo estar em Jesus e mesmo assim não dar fruto. Eu sempre olhei esse texto de forma intrigante, né? Como assim? Toda vara que está em mim não dá fruto, eu corto. Então é possível estar em Jesus e não dar fruto? Vamos ver o que diz o texto. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Quem tem planta, árvore, né? Sabe manusear esse tipo de... né? Eu não sou muito bom com essas coisas. Até o caroço de feijão no algodão que eu tentei 2 vezes com a Lorena não deu certo. A gente vai tentar a 3ª vez. Mas quem tem habilidade, quem tem plantinha, poda, né? Acaba tirando aquelas folhas secas, né? Aquela que dá fruto limpa, né? Tira o fruto para ela dar mais fruto. Então ele está dizendo, aquele que dá fruto, eu dou uma limpada para que tenha mais fruto. Para que produza ainda mais. Aí diz assim, vocês já estão limpos pela mensagem que eu lhes dei. Aí começa. Ju, você já está no ponto? Coloca o versículo 4, por favor. Permaneçam em mim. Notem quantas vezes a gente vai ler a palavra permaneça. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Tem uma condição aí. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, olha a resposta. Um ramo não produz se não estiver na videira. Lembra que a gente leu que estando nele não dando fruto, ele corta? Então, se o ramo não está nele, ele corta. E ele diz assim, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Ele estava na videira e não estava produzindo fruto. Vocês também não podem produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Então aquele ramo não estava permanecendo no Senhor e por isso ele não frutificou. Ele estava em Deus, em Jesus, mas não permanecia na videira. Por isso ele não produzia frutos. Porque ali existe uma palavra-chave que é permanecer. Continua, Ju. Sim, olha afirmando, de novo, lembrando a gente. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Não é? Produz fruto. Produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que legal. Dá uma pausa. O pai do Fábio tem sítio lá, né? E tem bastante plantação. Ô Fábio, à noite, você já ouviu alguma árvore gemendo quando estava colocando fruto, produzindo fruto? Fazendo esforço, barulho à noite? Não? Não é porque seu quarto é lá atrás? Será que ninguém nunca ouviu a árvore fazendo força para produzir fruto? Alguém já viu?
Por quê? Porque isso é naturalmente. Você não precisa fazer esforço para produzir. Ele está dizendo, sem mim, vocês não produzem. Ou seja, se está tendo esforço, se está tendo dor, será que não está tentando produzir fora dele? Ele diz assim, sem mim vocês não podem fazer. Então não precisa de esforço, precisa permanecer. Porque a gente está vendo repetidamente a palavra permanecer. Então o nosso propósito não é ficar fazendo esforço para produzir nada para ele. O nosso objetivo, de acordo com o texto de João, é permanecer. Essa é a ordem. Continua, Ju. De novo a palavra. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Tem um destino. Continua. Olha só. Mas a condição: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, não é só a gente estar nele, a palavra dele precisa estar em nós. Pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Pode parar aí, Ju. Tudo que a gente quiser, o Senhor vai dar? Não. Eu já pedi coisa, o Senhor deu. Por quê? Porque quando a palavra está em nós e nós estamos em Cristo, os nossos pedidos são baseados na palavra do Senhor. Então as nossas petições, elas precisam estar baseadas nas Escrituras, e tudo que é em nós precisa bendizer e glorificar o nome santo do Senhor. Então não é qualquer coisa que o Senhor vai nos dar. Qualquer coisa que nós pedimos, o Senhor vai dar. Mas é qualquer coisa que pedirmos de acordo com a palavra, porque Ele disse, as minhas palavras estiverem em vocês. Então nós vamos pedir de acordo com a palavra de Deus. Aí sim será feito, porque será para a glória do nome do Senhor. Continua. Quando vocês produzem frutos, então a gente viu ali um ensino, os ensinos do Senhor, permanecer. E agora o objetivo: quando vocês produzem frutos, muitos frutos, o que vocês trazem? Repetem nós. O que mais? Demonstram que são meus discípulos de verdade. Qual é o objetivo? Trazer glória para o Pai e mostrar que são discípulos de verdade. Produzir é característica de discípulos. Vocês só serão meus discípulos se produzirem. Produzir é uma característica do discípulo. Para quê? Antes disso, trazendo glória ao meu Pai. Ah, não, eu não quero produzir não, pastor. Tá bom, tô salvo. Tá ótimo. Tá bom não trazer glória para o Pai? Você fica feliz e acomodado e satisfeito em não trazer glória para o Pai? Em não ser caracterizado como discípulo? Lembra que Jesus tinha multidões que o seguia, mas ele tinha alguns discípulos. A característica de sermos discípulos do Senhor é se produzirmos. Se a gente se acomoda e acha que está tudo bem não produzir, primeiro, eu estou dizendo que este título pouco me importa, eu posso ser considerado apenas multidão, não faço questão de ser discípulo. Segundo, o Senhor não está sendo glorificado, está tudo certo. Eu acredito que essa não é o desejo da grande maioria. Pode continuar, Ju. Agora vem a segunda palavra mais citada no texto. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Segunda palavra que a gente vai ver bastante no texto. Amor. Continua, Ju. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Falar que ama a Deus é suficiente? Não. Ele está dizendo, quando vocês obedecem
aí significa que vocês estão permanecendo no amor. Dizer que ama a Deus, todo mundo pode dizer. Mas permanecer no amor é somente para os que obedecem os meus mandamentos. E ele já disse que eles não são pesados, tá? A gente já leu o resto da história, eles não são, para quem está conhecendo agora. Assim como eu obedeço, agora essa parte eu confesso. Se Jesus obedece o Pai, o que dá direito a nós escolhermos obedecer ou não? Se Jesus orava, o que dá a nós a opção de orar ou não? Todas as vezes que eu leio algo que Jesus fez, prática diária, eu fico muito constrangida. Porque ele diz assim: eu obedeci os mandamentos do meu Pai. Jesus tinha pecado e ele obedecia. Alguém aqui é o quarto membro da Trindade? Não, ninguém. Então também temos essa ordenança de obedecer. Eu obedeci os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Ele é um exemplo para a gente a ser seguido. Pode continuar, Júlia. Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Não é para ficar, poxa vida, e agora? Não estou nessa condição. Ele diz: eu fiz isso para vocês ficarem repletos de alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Então, qual é o objetivo? Além de glorificar a Deus, a gente ainda tem ganho secundário nessa história. Plenitude. Plenitude significa alegria completa. Então, você percebe que ele está exigindo algo de nós para nos afirmar como discípulo, para trazer glória e ainda nos dar de bônus uma alegria secundária, um benefício secundário, que é a sua alegria precisa transbordar. Mas vocês estão vendo as condições para que isso aconteça? Para sermos plenos no Senhor? Continua, Ju. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Nós encerramos a leitura do texto. Não encerramos? Mãe, que repete, vai, Ju, continua, para 16. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Prossiga. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Que bênção. Já não são escravos, mas tem gente que vive ainda, né? Nessa condição de escravo. Pois o Senhor não faz confidência a escravos. Está aí porque a necessidade da gente querer ser amigo de Deus. Porque só o amigo, ele diz assim, ó: agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Que privilégio saber que o Senhor nos diz tudo aquilo que o Pai disse para ele. Por isso não pode ser banalizada essa relação, entende? Não pode ser opcional. Não quero. Porque quando nós nos tornamos ou nos apropriamos que somos amigos do Senhor, Ele nos faz confidências e Ele não faz isso para escravos. Infelizmente existem cristãos que vivem em condição de escravo, não de filho e não de amigo. A esses o Senhor não revela confissões, apenas a amigos e filhos ou filhos. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Que lindo, a gente ama ouvir isso. Mas com qual propósito? Qual foi o objetivo? Eu chamei para irem e produzirem frutos duradouros. O Senhor criou uma expectativa quando nos chamou. Eu chamei para irem e produzirem. Há sim uma expectativa de Deus ao nosso respeito. Para produzirmos. E não é frutos ruins. São frutos que duram. Para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Pode continuar. Quer o 17? Agora é o último. Acabou? Na minha versão tem mais um versículo. Tem o 17. Tá. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Resultado de quem permanece: ama. O amor, ele não é, e nem frutificar, não é uma novidade no texto de João 15.
O Senhor, quando fez o homem no Éden, em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, o Senhor disse para o homem: multiplique ou frutifique em algumas Bíblias. Ou seja, chamar para dar fruto não é agora em João 15. Isso aconteceu no Éden. Isso aconteceu em Gênesis, quando o Senhor disse para o homem: multiplicai, ou em algumas versões, frutificai. Ou seja, é algo que o Senhor plantou em você. Você não precisa se esforçar, você precisa permanecer. Porque é algo que o Senhor já colocou em nós. Frutificar não é algo que você gera, é algo que o Senhor gera em você. Aí é que está a diferença. Em Gênesis 1:28 ele disse isso para o homem. Desde o princípio a gente foi criado para frutificar e para multiplicar. Aleluia. Mas em Deuteronômio, Joês, eu queria que você colocasse no 6, capítulo 6. E agora a gente vai entrar no tema que o Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia. E essa comida que a gente está comendo é a comida que a minha casa come. É a comida que a minha casa tem comido. Aleluia. Então, pode comer porque é boa. Glória a Deus. Gênesis 6. Não, perdão, Deuteronômio 6. Quando a gente fala de amor, o Senhor nos chamou em Gênesis para frutificar. Em Deuteronômio a gente vai ver o Senhor chamando o povo dele para amar. No 6, pode pôr a partir do 2, Ju, por favor. Aqui é Deus dando instruções para o povo de Israel. Ele diz assim, ó: você, seus filhos e netos temerão o Senhor. Eu vou repetir. Você se apropria disso, porque é a palavra de Deus. Amém. Você, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de quê, gente? Ao segredo. Aleluia. Agora pode pular no 5, Ju. 6, 5. Olha aqui o amor que a gente viu lá em João. Permanecer, amar. O Senhor já disse isso muito antes. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. 7, João. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Aleluia. É trazendo para a igreja somente? É trazendo para a escola dominical? A Elisângela relatou. É cansativo? É cansativo. Porque não é trazer para a igreja e dizer: toma, eu levei o meu filho a vida inteira para a igreja. É isso que a gente mais escuta. O meu filho sempre foi à igreja. Leu aonde isso na Bíblia? Foi essa a instrução? Alguém me diz onde está escrito na Bíblia: leve o filho para a igreja. Não vi. Force o seu filho a ir para a igreja. Não vi também. Mas eu vejo as instruções que Deus deu ao seu povo de Israel e à tua igreja. Dá trabalho? Dá. Exige tempo? Exige. Dedicação? Também. Porque repita com frequência. É de vez em quando? É só quando ele apronta que eu pego a Bíblia e falo: está escrito, filho? É só quando o filho faz alguma coisa errada que eu pego a Bíblia para corrigir? Frequentemente. Converse quando estiver em casa. Gente, eu tenho filho agora, 4 anos. Alguém pode falar assim: ah, você está falando, você sabe o que você está falando? Você é uma filha de 4 anos, tem idade para ser sua mãe. Só que antes de eu ser mãe, eu fui filha. Antes de eu ser mãe, eu fui filha. Fui filha de mãe crente. Quando estiver em casa e quando estiver caminhando, o exemplo da chuva que a Esther deu, eu uso muito com a Lorena.
Tá chovendo, minha casa não tem garagem coberta. A gente tem que sair do carro para subir o apartamento e tá chovendo. E antes de chegar em casa eu falo, Senhor, segura essa chuva. E quando a gente chega na rua, a chuva para. E a gente entra. E a Lorena fala, uau, esse Deus é poderoso. É poderoso. Hoje a mesma coisa. Filha, vamos orar para quando a gente for para a igreja, a chuva ter passado, porque outras pessoas também vão para a igreja, nem todo mundo vai de carro, vamos orar. E a gente orou e eu pensei, e se não passar, eu falo o que para ela? Já está tudo pronto. Pois a chuva passou. E se não passar é porque, filha, nós precisávamos que a chuva parasse, mas as árvores precisam ainda mais que chova para aguar, para molhar. Então ela nunca vai ser frustrada se Deus não fizer o que a gente está falando, orando. Porque eu vou sempre virar a chave para outro lado, mas ela não vai ser frustrada com esse Deus. Se alguém tiver que ser frustrada, eu serei, mas a minha filha não. Porque nós estamos entendendo quando estiver caminhando, quando deitar e quando se levantar. É cansativo porque todas as vezes que a Lorena vê que eu não estou fazendo alguma coisa importante, ela me chama para a gente ler, para a gente brincar, para a gente fazer alguma coisa, e eu sempre deixo. Hoje eu estava estudando a Bíblia e ela fala, mãe, estuda no meu quarto para a gente fazer alguma coisa junto. Mas em todo o tempo, com frequência, precisa falar dessa palavra para o seu filho. Eu sei que tem aqui pais com filhos adultos, e assim como na minha época, os pais levavam a criança para a igreja. Mas poucos tinham a sabedoria de fazer isso, que a Bíblia orienta, de com frequência repetir as palavras, decorar os versículos, orar a palavra com seu filho. Quando eu tinha 4 anos, eu aprendi o Pai Nosso, Salmo 91, Salmo 23. Porque a minha mãe era nova convertida e não sabia orar, pastor. Então toda vez que ela orava Pai Nosso, Salmo 23 e Salmo 91. E eu ficava do lado da cama, então eu aprendi, eu decorei, né, com 4 anos. Com 4 anos eu já tinha ganhado a minha Bíblia e não tinha Bíblia infantil. Eu ganhei aquele Novo Testamento que as pessoas dão, só que era outra com capa cinza, e estava escrito Xuxa, 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 Xuxa na minha Bíblia. Mas a minha mãe, ela tinha o hábito de grifar a Bíblia com marca-texto. E quando eu ganhei a minha Bíblia, eu pegava minhas canetinhas e eu grifava, porque até esses dias atrás a minha Bíblia estava na minha mãe, agora não sei onde está mais. E eu grifava a Bíblia porque eu via minha mãe grifar. Então eu aprendia, não porque minha mãe ensinava, como a Elisângela falou, não porque era forçado, mas é pelo ver, o que eu via, né, a minha mãe fazendo, eu repetia, eu reproduzia. Mas voltando em Deuteronômio, a gente vê que o permanecer de João e o amar está atrelado a algo que o Senhor já tinha orientado há muito tempo. Porque ele disse lá no 2, você, seus filhos e os seus netos. Mas, além da soberania de Deus, existe a responsabilidade do homem. O Espírito Santo, ele, graças a Deus, né, ele não está atrelado àquilo que a gente faz. Que bom! Mas ele depende de nós, porque está escrito que ele nos chama como cooperadores da obra de Cristo. Aleluia. Então o Senhor nos coloca como cooperadores. Mas a soberania de Deus, que bom, não está atrelado somente àquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Porque se tem uma coisa que a gente vai, certeza é que a gente vai errar. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou errar. O título de perfeição só é para Deus. O título de perfeição só é dado a Deus. A minha filha não é perfeita, eu não sou perfeita. Perfeito é um título dado somente, que pertence somente ao Senhor. Mas a gente vai falar sobre uma herança. A gente vai falar sobre uma herança geracional. Quem sabe o que é uma herança geracional? É fácil, geracional. Gerações. Vamos falar sobre herança para nossa geração. Por isso que o tema, eu não sei se a gente conseguiu colocar, e eu falei para Nadir, vamos falar sobre frutificando em família, porque a igreja, pastora, ela tem muito prazer de resgatar vidas, mas pouco de dar continuidade na geração. Poucos têm essa mentalidade dentro da igreja de dar continuidade naquilo que o Senhor já começou. Uma das últimas vezes, acho que a última vez que eu vi o pastor Zé Bento dando uma palavra, ele disse assim, ó, eu já não tenho mais disposição, vou usar as minhas palavras, para fazer mais nada.
O que eu tinha que fazer, eu já fiz. E agora os meus vão dar sequência. Eu fiquei incomodada. Será que eu vou poder chegar no final da minha vida com essa paz que ele tem, do que o que ele tinha para fazer, ele já fez. E agora os dele vão dar continuidade. Ou a gente vai chegar no final da vida pensando no que a gente tinha que ter feito e não fez. Lamentando o que era para ser feito e não fez. Que possamos ser como o pastor Zé Bento. Chegar ao final das nossas vidas e dizer que o que eu tinha para fazer, eu fiz. Agora os meus vão dar sequência. Herança geracional. E aí, voltando um pouquinho, como eu falei o exemplo, né? A minha avó foi uma crente perturbada. Ela só praguejava os filhos e todo mundo. Não sei se alguém conhece ou conhece, mas era uma cristã que praguejava. Penso que se no final da vida não houve arrependimento, ela era como esse galho que estava em Jesus, mas não dava nada, não produzia nada, fruto nenhum, porque não estava permanentemente no Senhor, né? E a gente viu que o segredo é permanecer. E a minha mãe decidiu por Cristo. E eu vou te falar uma coisa: quando uma pessoa, eu vou falar para as mulheres, quando uma mulher decide por Cristo, toda a sua geração é alcançada. Toda a sua geração. Quando uma mulher decide por Jesus, toda a sua geração é alcançada. Quando eu vou dar parabéns para minha mãe no aniversário dela, a primeira coisa que eu digo é: mãe, obrigada porque você escolheu Jesus. E por causa disso, a sua geração está sendo continuada. Glória a Deus! Essa é uma herança geracional. Eu, como mãe, invisto na educação da Lorena. Eu pago uma escola boa para ela estudar. Eu aplico na Bolsa de Valores para quando ela for maior, ela ter um recurso para comprar um carro, um apartamento, casar, enfim. Tenho ações para a Lorena. Porque eu quero que ela tenha coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A Lorena, ela pode ir para o inferno com faculdade. A Lorena pode ir para o inferno com carro, falando inglês e trabalhando no melhor lugar. Ela só não vai para o inferno se o coração dela queimar por Jesus. Aleluia! Você pode fazer o que é melhor para o seu filho com relação a essa era, a esse tempo. Mas ele pode ir para o inferno com tudo isso que nós pais lutamos para dar. E eu não me tiro dessa, tá? Porque eu estou falando, eu tenho um plano para minha filha, financeiramente falando. Ela pode ir para o inferno com inglês, com faculdade, com carro, com dinheiro em ações, com apartamento, com o que for. Ela só não vai para o inferno se o coração dela queimar e amar a Jesus mais do que por isso, a sua família é o seu único maior ministério / trabalho. A sua família é o seu maior e único ministério / trabalho. Aleluia, Jesus. Tira a gente da zona de conforto, né? Porque normalmente a gente idealiza muitas coisas para o nosso filho. E a gente se esforça demais. Porque eu e meu marido sabem como é pagar todo mês a mensalidade. A gente se esforça para dar o melhor para ela em educação. Sabe aquela frase que família é o nosso maior patrimônio? José Gonçalves usava muito isso, né? Família é nosso maior patrimônio. E o filho dele falou um dia para ele: pai, tá errado essa frase. Não, família não é o nosso maior patrimônio. Como assim, né? O filho falar isso para o pai, José Gonçalves. Ele disse: pai, família é o nosso único patrimônio. Porque patrimônio é aquilo que é seu. E quando você morre, a casa fica. Os seus bens ficam. Mas sabe o que perpetua na eternidade? É a sua família.
Família é o seu único Glória a Deus. patrimônio. Não negligencie Meu Deus. isso. Porque a única coisa que vai com você depois da morte ou o arrebatamento da igreja é a sua família. Todo o resto. Todo o resto. E aí, eu fui ler sobre o sacerdócio, né? A gente tem o hábito de falar assim: ah, mas meu marido não faz o culto doméstico, meu marido não lê Bíblia, meu marido não ajuda. Aí você pergunta, mas o que tem a ver? Não, porque ele é o sacerdote do lar. Ah, é? Talvez você diz isso porque a Bíblia diz que o marido tipifica Cristo, e Cristo é o único sumo sacerdote. Mas a gente vai ver em 1 Pedro 2,9, se eu não me engano, aquele texto que o Alisson gosta muito, que nós somos a nação santa, o povo adquirido. Põe aí, Júlia, 1 Pedro 2,9. Ou seja, irmãs, mulheres, não diga mais isso. Vocês são povo escolhido, reino de sacerdote. Foi só para os homens esse texto ou foi para a igreja? Não negligencie a função do lar, atribuindo ao marido essa função. Não está na Bíblia isso. Ele é o sacerdote porque ele tipifica Cristo, mas não é o único responsável pela educação ou pela saúde espiritual da sua casa. São povo escolhido. Povo escolhido eu aceito. Amém. Nação santa. Amém. Mas sacerdote é só o meu marido? Também amém. Propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para todo mundo. Não é função exclusiva do marido, muito menos exclusivo da esposa. É para a igreja, é para todos. Se aproprie e pare da síndrome de Adão. A síndrome de Adão sempre foi culpar Deus, porque ele pecou. Toda vez que é questionado, culpa a mulher, culpa o marido, culpa não sei. Parou, isso é síndrome de Adão. Quando Adão foi questionado do seu pecado, ele disse: mas a mulher que o Senhor me deu. Sempre culpando a Deus, inclusive, pelo erro dele. Se aproprie das escrituras. Lembre, João, se as minhas palavras estiverem em você, se aproprie da palavra do Senhor. Vocês são sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Quando a gente fala que o marido é sacerdote, é na função de que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa, mas Cristo é o único sumo sacerdote. Por isso que a gente fala, meu esposo é um sacerdote, porque ele tipifica Cristo, não para exercer a função dentro de casa de ensino das escrituras. Essa função é para todos, para a esposa, para o marido. Aleluia, glória a Deus. Vamos em Provérbios 24. Só falando ainda na herança geracional, irmãos, às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu não tive um pai crente, cristão, ou alguém mais jovem, mas o meu pai não me ensinou. Gente, o modelo de paternidade é Cristo. Ele é o modelo de paternidade. Não importa se o seu pai não te ensinou, se você não veio de uma herança, pai crente, mãe crente, modelo de paternidade é Deus. Ele é o nosso modelo. Provérbios 24, Júlia, por favor, o versículo é 3. E aqui eu vou dar a comida que a minha casa tem comido, tá? Porque trazer para vocês uma comida que a minha casa não comeu é duvidoso. Mas trazer uma comida que a minha casa come, eu posso garantir que é bênção para vocês. É bênção para a igreja. Glória a Deus. Irmãos, o que a gente ouve no domingo é o que a gente sabe, o que a gente fala é o que a gente sabe. Mas na segunda é o que a gente entende. Por isso, o que vocês estão ouvindo hoje é sabedoria. Mas na segunda é o que vocês entenderam. Então, a palavra está sendo falada, mas na segunda é o que de fato vocês entenderam. Provérbios 24. Com sabedoria se constrói a casa, e
com o entendimento ela se fortalece. Aqui eu vou deixar de fora a palavra amor. É com amor que a gente constrói a casa? É sexo que constrói a casa? É dinheiro? Qual que é a matéria-prima para construir a casa? Entendimento, sabedoria. Continua, Júlia. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Claro que aqui não é uma construção, a gente vai falar de uma construção como é que chama, pastor? Orgânico, né? De um prédio, de uma casa, uma construção civil de uma casa. Aqui o Senhor está falando como é que se constrói o seu lar e a sua casa. Irmãos, não é o sexo que constrói, não é amor, não é dinheiro, é sabedoria e conhecimento. Onde eu trabalho, tem pessoas com 30, 40 anos de empresa. Eles têm mais tempo de empresa do que de casamento, estão no 3º casamento. As pessoas têm carreiras que estão durando muito mais tempo do que os seus relacionamentos, seus casamentos. Por que será? Porque hoje a Bianca é habilitada recente, né, Bianca? Ô Bianca, você simplesmente falou pro Detran, eu quero uma habilitação, e eles te entregaram assim, de boa? Ela falou que é, não, brincadeira, um pouquinho. Não, o escola falou, legal, Bianca, você vai ter que estudar, né, vai ter uma prova, você vai ter que fazer a aula prática, treinou ela, para ela tirar a habilitação. Aí, deixa eu ver, tem enfermeira aqui. Alguém fala que é ser médico e enfermeira, é só chegar lá e falar, eu quero exercer a medicina? Não, o que eles vão falar para você? Você precisa estudar por sei lá quantos anos, você precisa fazer depois residência, ou eles simplesmente falam, pode ir lá, vai lá, exerce a sua profissão. Por que carreira e profissão tem durado muito mais tempo na vida das pessoas do que relacionamentos e casamentos? Porque existe uma preparação, existe um conhecimento, existe uma dedicação. Agora, chega no cartório e fala assim, eu quero casar. Quem são vocês? Vão vocês fazer curso? Estudar 4, 5 anos? O que faz? Paga ou vai para aquele lá social? Só assinar, não é? Ela falou ali, ela respondeu, é só assinar, né? Não existe nenhuma preparação para casar, certo? E por que mesmo que os casamentos duram menos que as profissões, que a carreira? Porque para a carreira, para a medicina, para exercer o que você quiser, habilitação, qualquer coisa aí no mundo, você precisa de preparação. E para casar não, é só chegar e casar. Mas nós que conhecemos a palavra diz que o que fortalece a minha casa é o conhecimento, é a sabedoria, é o entendimento. Logo, eu preciso aprender sobre casamento e família, porque você não precisou disso para você casar, mas para você permanecer casado, você precisa. Por que é que a carreira dura mais do que o casamento? Porque existe conhecimento no que ele faz, existe sabedoria e entendimento na profissão que ele exerce. Porque ele simplesmente não chegou operando, ele precisou sentar, estudar, aprender para exercer. Por que é que os casamentos não duram? Não é por falta de amor, muito menos do sexo e muito menos por dinheiro. Os relacionamentos e os casamentos não duram porque não tem conhecimento a respeito do assunto. E também ignoram. Eu já sei tudo. Sabe nada. Não sabe nada. Qual foi o último investimento que você fez com relação ao conhecimento nesse tema? Família. Qual foi o último investimento que você fez? Qual foi o último livro? A última mensagem? O último workshop e tudo mais que hoje em dia tem na internet, que você se dedicou para conhecer sobre família? Qual foi?
Então a matéria-prima para crescer é conhecimento, sabedoria e entendimento. Então, a dica da comida que a gente come lá em casa é: aprenda sobre família, aprenda sobre casamento. Caso contrário, a casa não vai subsistir. Aprenda. Segundo, da comida que a gente come: conheça a sua família e o seu cônjuge. Conhecer é conexão, é passar tempo, é conversa. Você sabe quais são os sonhos do seu cônjuge? E os temores? Você sabe? Isso é na conversa que a gente tem. Então, converse, conheça o seu cônjuge. Gaste tempo, invista no seu cônjuge. Tudo isso a gente está caminhando para aquele texto que a gente leu em Deuteronômio. Da seu filho, dos seus netos, do amor a Cristo. Irmãos, porque eu vou falar uma coisa. Às vezes a gente vê famílias desestruturadas, pastor. Aí a gente acha que vai conversar 5 minutos e a gente vai resolver o problema da família. E não vai. Porque o pastor vai embora, ou a pessoa vai embora da igreja, e está tudo desalinhado. Está tudo fora do prumo. Está tudo fora da palavra. Não tem, gente, não tem mágica. Vocês podem vir aqui fazer campanha de 7 dias de oração. Não vai mudar. Ao menos que você mude. Porque a oração, ela não muda a situação. A oração, ela te muda. Se você se submeter à oração com o espírito humilde, a oração te muda. Aí sim pode ser que 7 dias de oração resolva alguma coisa na sua casa. Fora isso, não tem fórmula mágica. Tem a palavra de Deus. Aleluia. Tem as instruções do Senhor. Provérbios está dizendo que é com conhecimento, entendimento e sabedoria que a sua casa cresce e se estabelece. Qualquer coisa que você tente fazer fora isso, você está fadado a fracassar na tentativa. Por isso, invista em aprender sobre família e casamento. Ah, não gosto de ler. Assista. Não gosto de assistir. Ouça. Tem muito conteúdo sobre isso. Tem pessoas especialistas no assunto. Domingo que vem o pastor João Wilson vai estar aqui, né? Não, provavelmente ele não vai falar sobre isso, mas ele é especialista no assunto. Então tem pessoas capacitadas, habilitadas para nos ensinar. Então invista. E aí se você diz, eu invisto, eu pergunto, qual foi a último investimento, né, que você fez sobre esse assunto na sua casa? Conheça a sua família e o seu cônjuge. Saber as habilidades da sua família. Isso mostra o quanto nós estamos comprometidos para que ela atinja e cumpra a vontade do Senhor. Por exemplo, a Beatriz cantou hoje. A habilidade dela foi identificada pelos pais. Pode não ser a habilidade da Lorena. É minha função identificar a habilidade da minha filha. É a sua função identificar a habilidade do seu marido, da sua esposa. Qual é a habilidade que está mais realçada no outro? Ela é muito alta, ela faz isso. Não. Qual é a habilidade mais aguçada do seu cônjuge? Você sabe? Isso só é possível quando nós conhecemos. E muitas vezes a gente não se dá o trabalho do diálogo, de conhecer. A gente está sem TV desde terça-feira, porque queimou na chuva. A gente vai deitar, só fica tricotando. Olha que coisa boa. E ficamos sem internet também, que maravilha. Queimou o mundo. E a gente fica tricotando até altas horas. Conhecendo o coração do outro, os medos, os sonhos, as angústias. E isso só é possível na conexão, na conversa. O conhecer é conversar. Não é saber quem é. Saber quem é eu sei também. Quero saber se você conhece. É conexão. Terceiro, conhecer os valores das pessoas que estão conosco, os maiores valores dessa pessoa. Por exemplo, meu maior valor é a verdade. Eu não negocio a verdade. Pode depender do meu emprego, o que for, verdade. É um dos maiores valores que eu tenho. Qual é o maior valor do meu marido? Paz. Ele faz qualquer coisa para ficar na paz. Conheça os valores do seu cônjuge.
O meu é a paz. O meu é a verdade. O meu marido é a paz. Eu quero a verdade. Custe o que custar, eu vou falar a verdade. O meu marido, para ter paz, ele não quer nem conversar. E o pastor Marcelo sabe que ele já conversou, que eu falo demais. E ele quer a paz em todo o tempo. E eu conheço a maior virtude do meu marido, o maior valor do meu marido, que é a paz. Você precisa identificar no seu cônjuge qual é o maior valor que ele tem ou ela tem. Porque fica muito mais fácil a convivência. Porque muitas vezes, se a minha verdade for tirar o alemão da paz, vai causar conflito. Então eu guardo a minha verdade para preservar a paz dele. Mas se eu não conheço o principal valor dele, o maior valor dele, que é paz, o que eu faço? Tumultuo. E aí ele não tem paz. Então a gente precisa entender o maior valor do nosso cônjuge. Quarto, a família eu já falei, meu maior e único ministério / trabalho. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 19, a gente vê a narrativa do endemoniado de Gadareno. Um homem que viveu ali muito tempo escravo do diabo. Jesus vem e liberta aquele homem, os espíritos vão para os porcos se jogam, o povo fica revoltado porque perdeu dinheiro, porque porco naquela época, para aquele povo dava dinheiro, né? E ao invés do povo se alegrar que Jesus libertou o demoniado, o povo mandou Jesus embora, porque Jesus estava comprometendo a economia daquele povo, né? Então veja só se isso às vezes não acontece. Então, em vez de ficar feliz com a libertação, vai embora, porque ele está acabando com a nossa economia. E aquele homem, quando ele foi liberto, ele disse assim: Jesus, eu quero te seguir, eu quero fazer uma célula na minha casa, eu quero criar uma página na internet, um canal no YouTube, porque eu quero falar o que o Senhor fez por mim, porque eu estou tão feliz pela minha libertação, que eu quero fazer coisas para o Senhor, eu quero te seguir. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não. Vai para sua casa e conta para a tua família o que eu fiz na sua vida. Aleluia. O nosso principal ministério é a nossa casa. Não adianta querer criar página, criar canal, querer fazer célula em casa, nada disso. O nosso maior e único ministério, não sei se eu posso falar maior porque tem um menor para comparar, o único ministério é a nossa família. Vai para a sua casa. As pessoas precisam ver o que Jesus fez na sua vida. Se você mostra isso para todo mundo, mas menos a sua família sabe, tem coisa errada. Vai para casa e mostra isso para a sua família. A sua família precisa ver o que Jesus fez em você. Ela precisa testemunhar o que Jesus fez em você. Aqueles que estão à sua volta precisam ver. Porque vir à igreja é fácil. Eu sei que olhando, parece todo mundo o quarto membro da Trindade. Todo mundo tão espiritual no louvor. Eu choro, eu pulo, eu me jogo. Eu sou assim. Mas em casa é que o meu marido sabe se eu sou convertida. Porque o altar, ele pode até me validar, mas a minha casa vai me respaldar. Estar aqui pode até te dar algum valor, mas a sua casa precisa te respaldar. Vai para casa e que a sua família veja o que Jesus fez na sua vida. Esse é o seu maior ou melhor, esse é o seu único ministério e trabalho. Como a Elisângela falou, é cansativo o que a gente faz? É sim. Mas o meu trabalho é quando eu chego do meu emprego. Tem gente que sai para trabalhar, pastor, e fala assim: ai, trabalhei. Quando ele chega em casa, ele fala: agora é hora do meu descanso. Né? Quem tem criança, quem tem filho em casa morando com você, quando você chegou em casa, agora começou o seu trabalho. Porque o seu ministério / trabalho é sua casa. Então, o emprego que me remunera é o emprego. O meu trabalho é quando eu chego na minha casa. É quando eu quero descansar e a minha filha fala: mãe, lê essa história para mim. Ou, vamos jogar? O meu trabalho começa quando eu chego em casa. O seu trabalho não é a sua remuneração, apenas o seu emprego que te remunera. O seu trabalho é a sua família. O seu ministério é a sua família. O seu descanso não é quando você chega em casa. Quando você chega em casa, começou o seu trabalho, amém? Quando você chegou em casa, começou o seu trabalho, amém?
Porque a sua família é o seu trabalho, amém? Não é o seu emprego, é a sua família. A gente se dedica ao nosso emprego, a gente dá o máximo que a gente pode, mas quando chega em casa a gente acha que tem que descansar. E depois a gente vai questionar o rumo, como a nossa família foi conduzida. O seu trabalho começa quando você chega em casa. Aleluia. Não é descanso, é trabalho. Porque dá trabalho. Exige tempo. E sabe o que é pior para algumas, se a gente for pensar? Ainda é pior que o emprego. Porque o emprego você recebe na data certa. O trabalho em casa, ele leva algum tempo. Sabe quanto tempo levou para Jesus preparar os discípulos? 3 anos. A gente faz um devocional uma vez na semana e acha que ele tem que ir. Meu filho no outro dia tem que ser o 4º membro da Trindade. Foram 3 anos que Jesus levou preparando. E mesmo assim ele disse para Pedro, que já andava com ele: Pedro, quando você se converter, pregue para os seus amigos. Pedro andava com ele. O resultado não é instantâneo. Não é a cada 15 dias que entra na sua conta o seu pagamento. Esse é o trabalho árduo, a sua casa. Porque leva tempo, dedicação, é cansativo e você não vê o resultado instantaneamente. Porque só porque minha filha ora e lê Bíblia, não é o resultado instantâneo. O que me interessa é o coração dela. O que eu pastoreio na Lorena não é o que ela faz que vocês veem, que eu vejo. O que eu pastoreio na Lorena é o coração. Porque o coração fala de emoções. Seu filho é uma bênção, ok? Quando você dá bronca com ele, como é que ele reage? Ah, meu filho é uma bênção. Tá. Quando ele perde em alguma disputa, como ele se comporta? Quando você não dá o que ele quer, como é que ele reage? Seu filho é uma bênção? E o coração dele é uma bênção? A gente está trabalhando o coração do nosso filho, pastoreando o coração do nosso filho. Ah, meu filho não perde o culto. Como é que ele se comporta quando ele é contrariado? Ele é uma bênção? Ele frutifica? Irmãos, ainda falando sobre Ministério /Trabalho, é nosso único e principal, objetivo de vida. E não menosprezando os trabalhos realizados na igreja, tá? Não menosprezando estar aqui e exercendo aquilo que o Senhor nos chamou. Mas a igreja, ela tem um noivo. A igreja tem um pai, que é Jesus. Homens, a sua mulher precisa de um marido. A igreja já tem o dela. Mulheres, Jesus já tem a noiva, que é a igreja. O seu marido precisa de esposo. O seu marido precisa de uma mulher. Às vezes a gente quer fazer para o Senhor o que a gente não faz em casa. Não esqueça que da igreja o Senhor já é esposo. E que do esposo a igreja já é a noiva. Volta para sua casa e seja o marido que ela precisa. Mulher, volta para sua casa e seja o esposo, a esposa que ele precisa. Ainda nesse título, tá? Ainda nesse 4º item. Em 1 Pedro, Júlia, eu queria que você colocasse na versão Almeida, revista atualizada, é o ARA. Eu gosto mais dessa versão, esse texto. 1 Pedro 3, o versículo 1 ao 4. A vida comum do lar. Nada disso é heresia, Bíblia. 3 ou 4. Olha só a instrução da palavra. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, note que não é se ele ainda não crê em Jesus, é se ele não obedece. Tem muito marido que vai à igreja, que é até crente, mas não obedece. Aqui a instrução é para o marido que não obedece. Seu marido pode ser crente, mas ele pode não obedecer. Olha a instrução. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de quem? É orando que o seu marido vai mudar? É vindo aqui pedindo oração para o pastor, fazendo campanha? Também.
Mas a Bíblia diz, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento, Aleluia. ele vai compreender aquilo que você tanto quer que ele compreenda. Pode continuar, gente. Olha aqui. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, é para a esposa isso aqui, comportamento honesto e temor. Ele observa isso em você? É possível identificar isso em você? Tem muita mulher bonita, ou se tem, vaidosa, ou se tem. E a palavra vaidosa significa passageiro, tá? Só para os irmãos achar que vaidade é passageiro. É isso que a Bíblia diz, tá? Então não tem nenhum problema em ter vaidades. A Bíblia só diz que isso é passageiro. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como um frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Mulher bonita é bom, gente. Todo homem gosta de andar com mulher bem arrumada e bonita. Mas continua, não seja somente isso. Seja, porém, o seu homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ai, mas fulano traiu a mulher porque, nossa, tão bonita, você viu? Por uma bem pior. Diz que o valor da mulher está no interior dela, no espírito humilde que ela tem. Grande valor. 3, não volta 3. Não, o 3 está falando da aparência do exterior. Volta, vai no 7, por favor. No 7. Aqui. Maridos, agora é para os homens. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Comum do lar. Comum do lar. Com discernimento. E tendo considerações para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. São igualmente. Aleluia. O tema da mensagem é frutificando em família. Glória a Deus. Se a sua família não está frutificando, provavelmente não está permanecendo como João nos orientou. E muitas vezes não está permanecendo porque algumas coisas estão fora do eixo. Alguma coisa está contribuindo para o desânimo e o não permanecer e o não estar. E aí a gente não vai com a síndrome de Adão culpar tudo e todos, mas a gente vai olhar para nós e ver: estou exercendo a minha função conforme as Escrituras? Porque não precisa de esforço para produzir fruto, lembra? Ninguém vê uma árvore gemendo para pôr fruto, para produzir fruto. Alguém já ouviu? Gemendo para produzir fruto. Não, naturalmente elas produzem. Porque em Gênesis o Senhor disse: multiplicai, frutificai. O Senhor plantou a multiplicação e a frutificação em nós. Glória! A ordem, a instrução de João 15 não é se esforce, é permaneça. Permaneça e ame. Por que a gente está falando de família? Porque permanecer e não ter amor não dá o resultado que o Senhor precisa. É amor. E onde é que nós somos valorizados se não na nossa casa? Porque hoje muitos adolescentes, muitos jovens, eles buscam a valorização no estilo de vestimenta, no uso excessivo de atividades físicas, em várias coisas que eles exageram, porque eles estão procurando alguma coisa que traga valor a eles, que dê valor a eles. Então a forma como eu me visto me valoriza. Eu fazendo isso, eu estou tendo valor, porque aonde ele deveria receber esse valor é em casa. E sabe qual que é o nosso erro? A gente só elogia e só valoriza quando está fazendo tudo de acordo com a nossa vontade. Se fizer do jeito que eu quero, merece. Se não fizer, não merece. Aonde você leu isso? Na Bíblia que não foi.
Porque a Bíblia diz que é para você amar o outro assim como Cristo te amou. Você sempre foi essa belezura de crente? Ou o Senhor ainda nos amou quando era inimigos de Deus? Com a mesma medida que você recebeu, você dá. Eu só vou valorizar o meu filho ou minha filha quando ela estiver de acordo com a da minha vontade, dentro do meu padrão. Por isso ela vai continuar buscando esse valor em outras coisas ou pessoas, que dê a ela o valor que ela deveria ter recebido dentro de casa. Mas a gente tende a dar valor somente se estiver de acordo com a nossa vontade. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós? Acho que não. Acho que não. Se tem um lugar apropriado para você exercer amor, misericórdia e graça, esse lugar é na sua casa. Sabe por quê? Amor não é para quem merece. Amor é uma decisão. Graça é dar o que você não merece. Você foi agraciado por Deus? Exerça a graça na sua casa. Não merece, é graça. Não, mas eu não vou fazer bem. É graça. Graça é dar o que o outro não merece, assim como você foi agraciado por Deus. Misericórdia é não dar o que ele merecia. Ah, merecia, mas eu vou exercer misericórdia. Foi isso que o Senhor fez conosco. Nós merecíamos a condenação, porque já nascemos de pecadores. Mas Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. O melhor lugar para você ser crente é na sua casa. Amor, graça e misericórdia em casa. Amém. Dê valor à sua família. Caso contrário, ela vai buscar esse valor em outras coisas, em outras pessoas. E não é o valor quando está dentro da nossa caixinha. O amor, ele é uma decisão, assim como o Senhor decidiu te amar. Amém. E agora, para a gente encerrar, e aí falando para as mães menores, tá? Com os seus filhos. A gente tende a achar que falar para o filho que ama o filho é suficiente. Você é linda, filha, eu te amo. Irmãos, aí falando agora um pouco de estudo, né? A linguagem do amor da criança, até de alguns adolescentes que eles demoram para criar maturidade, é tempo. A linguagem do amor de uma criança, Mateus, é tempo. Você pode dar uma bicicleta para sua filha, mas se você não tiver tempo para andar com ela, ela não vai entender que você a ama porque você deu a bicicleta. A linguagem de amor da minha filha é tempo. Por isso que eu disse que dá trabalho. Porque tempo hoje é escasso. Tempo está valendo mais que dinheiro. E uma coisa que estão investindo pesado, tá, gente? É a sua atenção. Cada vez mais eles estão investindo pesados em ter a nossa atenção. Eu digo eles, o mundo, tá? Quando a gente está no celular, eu falo por mim, tá? Eu fico horas ali. Porque cada vez mais a guerra está sendo para ter o seu tempo. Porque quem tem o seu tempo tem a sua atenção. Quem tem o seu tempo também tem o seu coração. Então, parece sutil o que a gente vê, inúmeras distrações hoje. Mas existe uma guerra no mundo que a gente não tem noção, que é pela nossa atenção. Porque aquilo que tem a nossa atenção tem o nosso tempo. E a linguagem de amor para os filhos é tempo. Dizer que ama filho é bonitinho, mas não é a leitura que ele faz do amor. É tempo. Quando eu não leio para a Lorena, ela diz: mãe, você estava mexendo no celular quando eu pedi para ler o livro e você não leu o livro para mim. Aconteceu isso a noite passada. E eu já vi para a Lorena trocentas vezes, inúmeras vezes. Mas o dia que eu não ler, que eu não paro para dar o tempo, ela não se sente amada. É tempo. Foi feita uma pesquisa israelense, se eu não me engano, diz que em média os pais gastam 14 minutos por dia com os seus filhos. Aí você pode pensar: uau, 14 minutos é a média, tá? Média. Aí eu pergunto: mas quanto tempo por dia você fica no seu celular? Gente, pau que bate Chico, bate o Francisco. Quanto tempo por dia você fica no celular?
Quantas vezes por semana você faz uma atividade com seus amigos, com as suas amigas e fica ali horas e horas? Mas quando a Lorena vem e pede 15, 20, uma hora, é muito difícil, porque afinal eu estou em casa, eu estou descansando, porque eu trabalhei e agora é a hora do meu descanso. Opa, agora é a hora do meu trabalho. Lembra que ela é meu único patrimônio? A minha família é o meu único? É a única coisa que eu vou levar para a eternidade? Isso não te incomoda? Saber que a única coisa que você vai levar depois da morte é a sua família? Isso te conforta ou te incomoda? Saber que a minha carreira, o meu inglês mequetrefe, de nada vai me servir. Agora, a minha família é o que vai perpetuar para a eternidade. Agora vamos falar rapidinho com os filhos. Eita, é 8h20. Meu Deus. 5 minutos. Gente, eu não olhei para o relógio, é 5 minutos. Vamos falar com os filhos rapidinho. Júlia, coloca Efésios 6, rapidinho. Gente, você não olhou o relógio. 6, 1, 4. Se eu não fechar o raciocínio, não fica bem. 6, 1. Agora é para os filhos. Nós temos filhos aqui, sim ou não? Sim. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Olha só, obedecer, eu obedeço. Mas agora vem a segunda parte. Honra. Está entendendo? Obedecer, filhos, é mandamento. Mas honrar também. Eu honro só meu pai, porque ele me dá tudo que eu quero, é mais legal comigo. Está fora da palavra ainda. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é o que é legal. Não é o que me agrada. É o que a palavra diz. E, irmãos, e chegou o tempo de vocês mostrarem na casa de vocês quem é que manda. Sabe quem é que manda na minha casa? É a palavra. Chegou a hora de vocês se posicionarem e mostrarem para a casa de vocês quem é que manda. E quem é que manda? É a palavra. Não porque vocês querem ser pais que ficam causando, mas porque vocês sabem que a única coisa que vocês vão levar é a família. Por isso eu não vou negligenciar para ser legal. Eu não vou negociar para ser legal. Eu vou lutar, porque a única coisa que eu vou levar vai ser a minha família. Então eu vou mostrar quem é que manda na minha casa. É a palavra. E em qual posição a palavra está na sua casa? Ela precisa estar no lugar mais alto, onde um lençol não cobre, um móvel não vai cobrir. Ela precisa estar no lugar mais alto. Porque está escrito que a palavra é lâmpada. Ninguém coloca a lâmpada e coloca uma coberta, um lençol em cima, com exceção do alemão quando quer deixar a luz mais fraca para a Lorena. Mas a palavra precisa estar no lugar mais alto da sua casa. Isso aqui, serve para as mães e para os pais. Muitas vezes a Lorena faz um comportamento que me beneficia e não beneficia o pai dela. Eu mostro quem é que manda. Quem que manda é a palavra. Lorena, seu pai está falando. Ele pode estar falando groselha. O seu pai está falando. E a mesma coisa ele faz comigo. Lorena, a sua mãe está falando. Não é simplesmente obedecer, mas é honrar o pai e a mãe para que você tenha... para que você vai bem e para que você tenha vida longa sobre a terra. Pega a Bíblia, mostra na sua casa quem é que manda. Pega a palavra. Rapidamente, um filho de pastor, quando foi entrevistado, disse assim: Israel Subirá. Israel, como o seu pai te educou? Ele disse, com a Bíblia. Ele mostrava para mim na Bíblia aonde eu estava errando. O entrevistador falou: uai, eu conheço pessoas que pelo mesmo motivo se afastaram da igreja e pegaram o ranço da Bíblia. Como pode? Aí Israel falou assim: tem uma coisa. O meu pai, ele me corrigia na Bíblia e ele usava a mesma Bíblia para mostrar onde ele errou também. Muitas vezes a gente quer usar a Bíblia para exortar nosso filho. Use a mesma Bíblia para mostrar também quando você erra. Porque você também erra. Continuando acho que a gente foi até o 4, Júlia. Agora, sabe por que você erra? A Bíblia já disse que você erraria.
E ela te orientou: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e administração do Senhor. Então, quando ele corrigia o filho, ele dizia: filho, você está errado porque as escrituras dizem isso. Mas filho, eu também errei, porque eu provoquei a sua ira. A mesma palavra que você corrige é a mesma palavra que você também se corrige. E a gente quer sempre usar ela com o outro e nunca com a gente, não é? E para encerrar, para aquelas mães que falam: meu filho nem mora mais comigo, ou criou, né? Põe Isaías 57, a gente ganha tempo, Ju. Isaías 57. Meus filhos já cresceram, eu não consigo mais aplicar tantas coisas na vida deles, estão aí vivendo a sua vida. O Senhor não se esquece também de você. E a gente vai se levantar e orar rapidinho. 57, Isaías 57, 18. Olha o que o Senhor diz: eu tenho visto, vocês podem ler o texto em casa, eu tenho visto o que eles fazem, mas ainda assim eu irei curar. O texto é grande, a gente não tem tempo, mas está dizendo do povo de Deus que se perdeu, criou seus ídolos e estava vivendo uma vida totalmente fora da palavra do Senhor. Olha o que Jesus disse, que Deus disse: tenho visto o que fazem, mas ainda assim eu irei curá-los. Eu os guiarei e consolarei os que choram. 19. Porém em seus lábios palavra de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura, porque eles são filhos da promessa. Ou seja, tem para todo mundo. Eu os curo, diz o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé e orar pela nossa família. Aquilo que é nossa parte, como cooperadores, vamos fazer. Existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A responsabilidade humana é nossa e a soberania é de Deus. Pai, nós choramos, nós oramos ao Senhor, agradecidos, porque o Senhor não desiste do teu povo, da tua igreja. O Senhor é um Deus de família. O Senhor colocou a família muito antes de constituir a igreja. Mas a igreja, ela é constituída de famílias. E nós declaramos famílias saradas para uma igreja transformada. Nós declaramos uma família restaurada, famílias curadas, famílias que frutificam. O Senhor vai onde nós não podemos. O Senhor conserta onde nós erramos. O Senhor cura. O Senhor converte. O Senhor convence. O Senhor transforma. O Senhor traz. Porque são filhos da promessa. Nossos filhos e nossos netos servirão ao Senhor. Porque um dia nós decidimos por ti, Senhor. E toda a nossa geração será a nossa herança geracional que vai, Senhor, para dar continuidade naquilo que o Senhor já começou em nós e através de nós. Pai, nós cremos dessa forma, Senhor. Irmãos, por que a necessidade disso? Porque os seus filhos vão dar continuidade naquilo que o Senhor já começou e naquilo que Ele está fazendo. Por isso é urgente, não é opcional, não é quando der, é urgente. Os seus filhos darão continuidade e não é um ou outro, é a sua casa. Vai dar continuidade naquilo que o Senhor já começou em nós. Por que é urgente? Porque é a única coisa que você vai levar para a eternidade. Por que é urgente? Porque o Senhor nos chama para manifestar a glória dele nesse tempo, nessa era. Isso só é possível quando nós frutificamos. Por isso a sua família precisa frutificar. E o tempo é hoje. A palavra do Senhor é: vá para a sua casa e ame a sua
família. Esse é o adubo. Esse é a condição para que essa árvore que está seca, que não está produzindo nada, ela possa receber o valor que está precisando, que é o amor. Ame a sua família. Irmãos, me perdoe mesmo. Na próxima tem que ser 1 hora, 1 hora e meia, porque eu não consigo falar pouco. Deus abençoe, irmão.